A câmera vai ter que ficar assim, de ladinho, que eu tô com o celular carregando aqui. Vamos baixar as barreiras, baixando todas as barreiras e entrando em permissão para a aula de hoje. A gente vai falar de relacionamentos, como pode melhorar. Esse aqui é um livro novo da Sophie Hellinger que chama O Amor Hoje, sobre o sucesso nos relacionamentos, tá? Bem legal esse livro. E ela fala assim: o que todos nós desejamos? Trabalhando por muitos anos com pessoas em todo o mundo, pude observar o seguinte: independente da cor de pele, religião ou nacionalidade, todo mundo tem os desejos de amar e ser amado, estar e continuar saudável, ter um trabalho e viver em paz. Simples, né? Isso, tipo, se a gente pudesse focar nas nossas necessidades básicas, é que a gente às vezes, eu quero ir para o Egito, eu quero um disco voador. A gente que complica a vida. A vida ela é bem fácil de ser resolvida. Inclusive, tem um estudo da Harvard que eu gosto bastante, que um cara da Harvard fala Felicidade de Harvard, acho que é esse o nome do livro. Ele fala: baixa a régua, quer ser feliz? Baixa sua régua. Né? Porque enquanto às vezes a gente fica, eu quero um unicórnio ao lado, eu quero um duende que fala, né? E a gente, assim, nunca vive a felicidade, a plenitude e a felicidade, primeiro porque a gente está sempre aumentando ali a média. É claro que a ambição ela é saudável, é legal a gente ter uma ambição, que a nossa ambição seja ajustada da maneira mais coerente, assim, disso. Mas tem gente que, tipo assim, nem realizou um negócio, já mudou, e você nunca contempla, você nunca usufrui das suas conquistas. Então, como é que a gente vai ser feliz se você nunca para gozar? Sabe assim? Tipo, a Kézia, pessoa tá sempre você querendo tá, a rola, você tá não atravessada. usufrui. Para Sim, mim, vira você tá sua câmera aí. atravessada. Isso, eu falei para vocês que eu ia virar minha câmera por conta da bateria, e vocês têm que virar de vocês. Então, a necessidade básica, amar e ser armado, estar e continuar saudável, ter um trabalho e viver em paz. Combinado? Se a gente tiver, se organizar, né? Aquela brincadeira assim, se organizar, todo mundo transa. Se organizar, todo mundo é feliz, tá? E usufruir das nossas, sabe assim, do simples, tá? Aí ele fala: neste livro, qualquer pessoa pode inferir que há razões sérias para a não realização desses desejos. Rastreio as influências que atuam como pano de fundo. Ao mesmo tempo, explico de maneira compreensível minhas descobertas, realizadas ao longo de anos, e descrevo caminhos de como o maior desejo, que é o amar e ser amado, pode ser realizado. Todo mundo anseia pelo amor e por uma relação íntima e duradoura. Tá vendo aí, Beth, o pessoal pedindo para entrar? Quando o homem consegue dizer para uma mulher, eu te amo, e uma mulher também consegue dizer, eu te amo para um homem, sentimos indubitavelmente flutuando no céu. Muitos de nós já vivenciaram isso de alguma vez, até mesmo várias vezes. Da mesma forma, encontrei diversas pessoas que não tinham encontrado sua realização e nunca tinham se apaixonado. Que tristeza, hein? Deve ser. Eu já tinha o problema de me apaixonar até pelo poste do vizinho. Amor platônico, todos os tipos de amor imaginável. Pensa numa pessoa. Ah, já até sei o que nós vamos constelar hoje. Já me veio aqui um insight. Como é que podia ser que o amor assim não se realiza e não durava por toda uma vida? Como pode um sonho de felicidade, como as nuvens no céu, ser tão fugídio? Uma vida realizada no amor não é dada? Como pode uma vida realizada no amor não ser dada a todos nós, né? Isso exige um trabalho intenso. Infelizmente, não existe nenhuma escola que nos ensine e nos acompanhe neste caminho. Vocês sabem que quando eu fiz a divulgação do Clube das Constelações, e falando de relacionamento, teve uma mulher que me zoou. Onde já se viu isso? Agora se falta curso para ter relacionamento. Sim, sim.
Nós precisamos de fazer curso para ter relacionamento. Como pode melhorar? Gente, no celular de vocês tem uma bolinha que, tipo assim, que ela faz o celular girar. Vocês têm que clicar lá para na hora que vocês virarem a câmera, o celular parar de girar, porque eu virei minha câmera, e aí vocês vão virar a câmera sua, ela vai ficar voltando o celular para a linha reta. Então tem um botãozinho lá, não sei aonde, lá, acho que lá na tela inicial lá, que você clica lá para ele parar de girar, e aí você consegue me ver da forma que precisa me ver. Então, escola de relacionamentos é necessário sim, né? Aprender sobre relacionamentos é necessário sim, porque quando a gente vai se relacionar, eu estou me relacionando com 4.000 ancestrais do outro. Eu estou olhando lá para o Cauã Raymond, né? O Cauã Raymond me traz 4.000 ancestrais, me traz mortes, assassinatos, dependente químico, psicopata, serial killer, narcisista. Por isso que é tão difícil a gente sustentar um relacionamento. E detalhe, o que que tem no campo do outro também? Um espelho daquilo que precisa ser curado no meu sistema. O campo do outro me traz tudo um espelho do que eu preciso olhar aqui dentro do meu sistema também. Por isso que às vezes é um inferno continuar casada com o Geraldinho. Por isso que eu quero largar urgentemente, às vezes, do meu marido. Por quê? Eu não suporto olhar que, tipo assim, sabe? Algo, porque a gente às vezes fala, não, eu sou perfeita, eu sou maravilhosa. O Geraldinho que tá todo fodido aqui, né? E não é, gente. O outro é espelho. Ai, porque o meu marido precisa se evoluir mais. O que que você está dizendo? Eu preciso de me evoluir. Eu preciso continuar evoluindo. Talvez vocês estão. A pessoa faz curso, não sei se vocês viram aquela mulher lá do BBB, como pode melhorar? Porque eu medito, porque eu isso e a pessoa toda surtada. Vocês viram os memes agora nas redes sociais? Muito engraçado, né? Aí a mulher tinha todo o arquétipo lá da espiritualizada, que medita, mas um ego do tamanho. Então, assim, quando a gente começa a fazer curso, o nosso primeiro erro é esse, a gente achar que, tipo, eu sou melhor do que outras pessoas. Vai funcionar? Nunca. Então, a primeira regra, número um de relacionamento é vocês entenderem, gente, que nós temos o mesmo tamanho. E terapeuta, professor serve de baixo. Se você servir de alto, se você achar que você é melhor do que seus alunos, que você é melhor do que sabe assim, você não conecta com ninguém, porque a gente acha que a gente é Deus, né? A gente vai fazendo curso, nossa, eu sou mega desenvolvida, eu já vendi uma casa e tipo assim, né? Não tem como, gente, não tem como. Então vocês servem de baixo. É a única forma de vocês se conectarem com os clientes. Se vocês ficam, não estou conectando com o cliente, eu estudo, 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 não conecto com ninguém. Porque às vezes vocês estão arrogantes, vocês acham que vocês são melhor do que as outras pessoas. Combinado? E para ter um relacionamento amoroso, só é possível, né, ter um relacionamento amoroso quando eu tenho o mesmo tamanho que o parceiro. Agora, como que a gente olha para os homens? Não tem mais homem no planeta Terra. Os homens é tudo viado. E que não sei o que lá. Tipo assim, né? Tudo infantil. É um bando de princesa. É desse jeito que a gente olha para o sagrado masculino. Sabe quando que vocês vão se conectar com o masculino? Nunca. Mas se vocês arrumarem uma pereirona, aí, né, arrumei uma pereirona aqui, por quê? Porque não tem mais homem na face da terra. Claro, quem é que vai poder servir a lady, né? E aí, detalhe, a gente vai se desconectando tanto, tanto, tanto das pessoas que não tem lugar para a gente na Terra. Viu, meus amores? A morte é isso. O que que é morrer quando não te cabe mais na Terra? Você é tão fodona, tão incrível, tão maravilhosa que você não merece, a Terra não serve para você. Quer dizer, ninguém serve para você. Você é muito boa. Então, cuidado com essa arrogância. Combinado? Então, tudo na vida se baseia em relacionamentos. A vida já começa com o relacionamento de casal mais íntimo do papai e da mamãe.
A vida então começa com um relacionamento de casal mais íntimo, uma relação com a mãe. E assim continua com as relações com o pai, com a natureza, com a música, com todo tipo de hobby, com todo tipo de talento. Tudo é relação. Sem relação, nada é possível. O relacionamento de casal é um assunto para toda uma vida, é uma universidade. É, está sempre presente, sempre nos coloca diante de novas tarefas. É exatamente por isso que esse assunto sempre encontra no mundo inteiro ouvidos abertos, mentes claras e corações abertos. Uma vida sem um parceiro ou uma parceira é para qualquer uma vida pobre. Imaginemos o seguinte: duas pessoas completamente diferentes se encontram e desejam ser felizes. Esse é o desejo de receber da outra pessoa aquilo que falta para a própria felicidade. Olha o primeiro erro aqui nos relacionamentos. Eu não tenho em mim, aí eu projeto o outro tem que vir e me dar. Tá errado. O que não quer dizer nada além. Não sou pleno. Para atingir minha plenitude, preciso de você. Sinto-me dependente de você. Essa dependência, embora cause uma sensação maravilhosa no começo, vira do avesso com frequência. Para nos sentirmos plenos, precisamos querer, ter e tomar. E a ideia de dar não está presente. Não está presente. Queremos ter e tomar sem ter que dar. A ideia de dar não está presente. E isso já é o primeiro grande erro no qual caímos. Quando a outra pessoa, então, não dá aquilo que precisamos e que gostaríamos de tomar dela, ocorrem graves e dolorosos sintomas de abstinência. Eles desencadeiam as mais fortes dores emocionais e físicas. Toda dor é armazenada em nosso espírito, em nosso sistema nervoso e em nosso corpo. Tão logo uma situação semelhante ocorra novamente e o parceiro também não entregue aquilo que desejamos, o sentimento de amor acaba se transformando muito rapidamente no seu oposto, ódio. Por que que a gente fica com raiva do marido? Porque ele para de dar aquilo que eu acho que ele tem que me dar. É uma criança pedindo para o marido, pedindo para a esposa e vice-versa, aquilo que faltou nos pais. Isso é uma regra de relacionamento. Eu projeto no meu relacionamento aquilo que meu pai e minha mãe não puderam me dar. Por isso que os relacionamentos fracassam. Relacionamentos não acabam por falta de amor, acabam por falta de ordem e por falta de respeito, por falta de limite. Porque a gente olha para o nosso. A gente, na verdade, o que que a gente gostaria? O que que a gente queria? Um príncipe encantado, perfeito, né? E aí o que que você vai cair num golpe? Mulheres que procuram homens perfeitos vão sempre cair num golpe. Primeiro, porque você não é perfeita, né? Todo mundo que quer um relacionamento perfeito cai num golpe. Aí a outra acha lá que tá namorando o Brad Pitt. Eu caí já em golpe, viu, gente? Por isso. E aí foi quando eu olhei e falei: você quer saber de uma coisa? Primeiro eu tive uma frustração, fiquei solteira um ano, arrumei 6 caras iguais. Gente, foi impressionante. Eles tinham as mesmas desculpas, as mesmas questões. Era igual, eu falava, mas não trocou. Eu falei, o que que mudou? Aí, por fim, eu falei, você quer saber? Eu vou criar um PDF para ficar no Tinder, que eu entrei no Tinder, no Happn. Eu falei, porque, cara, é tudo igual. Aí foi quando eu falei, você quer saber de uma coisa? Enquanto eu não mudar a frequência, eu não me relaciono com mais ninguém. Aí o último era um golpista mesmo, aqueles golpistas do amor, ridículo. E era isso, acordava um café da manhã, o cara fazia tudo perfeito, né? Perfeito. Ah, pode saber, quando é perfeito demais, quando o santo a esmola demais, o santo desconfia. Essa frase, ela é muito perfeita, ela é muito certa. Porque não existe homem perfeito, assim como não existe mulher perfeita. Se ficar muito perfeito, você pode saber que é um narcisista, que daqui a pouquinho ele vai arrancar até suas tripas, ou é um golpista, não tem. Então, olha pro seu feinho aí hoje,
Diga sim para ele, fala como pode melhorar. Aí eu olhei pro meu, falei, você quer saber? Os defeitos do meu marido eu já conheço, eu vou voltar com ele, porque eu vou te contar uma coisa, o trem tá muito esquisito por aí. Como pode melhorar ainda mais? Falei, não, tá foi suficiente. Olha, foi um ano ali que eu falava, minha Nossa Senhora Aparecida, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. O que que tá acontecendo nos relacionamentos? Não sei, não quero saber. Enfiei o rabinho no meio da perna, enfiei o rabinho no meio das pernas, voltei para casa, correndo. E ó, olha para minhas amigas solteiras e falo, Deus que ajude vocês aí. Eu já achei que é metade da minha laranja eu ficar aqui quietinha, deixa eu ir aperfeiçoando aqui esse relacionamento, porque Deus me livre e guarde, credo. Então vamos lá, continuando aqui só mais um pouquinho para a gente já ir para o movimento. Então, qual é o motivo frequente para o fracasso de um relacionamento de casal? Escolhe-se o parceiro com a cabeça e não com o coração. Além disso, acontece muitas vezes que o desejo de suas necessidades e anseios não é comunicado de maneira compreensível para a outra pessoa. E também nunca chegamos a aprender as regras para uma comunicação bem-sucedida no relacionamento. Por isso, reagimos muitas vezes a uma incompreensão com ataques ou isolamento. Frequentemente não queremos enxergar e nem perceber os primeiros sinais de diferença. Por isso, eles também não são levados em consideração. A consequência é a seguinte: nuvens de tempestade se erguem no horizonte. Apesar de reconhecidas, esses sinais não são levados em consideração e são com certa ponta de esperança negados no começo do relacionamento. E aí tem aquela fantasia, não, eu vou mudar o outro. O filho vai mudar o outro. Ah, porque quando ficar mais velho, aprende. Porque não se torto, nunca se direita, menino. Lembra disso? Então, gente, é muito difícil mudar. Quantos cursos a gente já fez e o quanto a gente mudou? 1%, 2%, 5%? A gente acaba repetindo o mesmo erro, volta no mesmo padrão, sim ou não? É muito difícil mudar. Muito mesmo. Então, assim, a gente que tem ferramenta, é difícil mudar, imagina quem não tem. Então, esquece. Então, aos primeiros sinais, Gravando. né, você pode, Ela quer muito. tipo, ou dar um passo para trás, né? Olha o Aí tem. áudio, Josi. Aos Oi! primeiros, aos primeiros sinais, tipo assim, você falar, né? Por isso que às vezes assim, vou me relacionar com a pessoa, olha para a história daquela pessoa, não tem pessoa perfeita. Não existe pessoa perfeita, mas assim, dos imperfeitos, o que que eu quero? Serial killer eu tiro da lista. Às vezes o cara que já tem problema ali, poxa, com drogas, com vícios. Vícios, a minha terapeuta fala muito sobre isso, eu acho muito legal. Vício é. Ah, ela usa uma expressão que eu acho. Ai, caraca, peraí. Ele rouba a personalidade da pessoa. A pessoa que é viciada em álcool e drogas, você começa. Aquela pessoa ela deixa de existir com o tempo. Ela deixa de ser ela. E aí fica a gente aqui, Mari Teresa de Calcutá, Santa Rita, né? Achando que vai consertar o outro. É muito difícil a gente consertar o outro, tá bom? Não queira, aliás, não queira consertar o outro. E para vocês que são terapeutas, estão fazendo curso de terapia, virou terapeuta do namorado, virou quem? Mãe. Acabou o relacionamento. É péssimo. O que que você vai falar, meu querido? Tá aqui o contato da terapeuta, se vira. E aí você vai olhar para as questões dele, falar, baixar sua cabeça, reverenciar os limites do marido, do parceiro, falar, eu sou muito pequena aqui para poder lidar com essas questões aqui. Isso não é a minha função. Eu também tenho as minhas limitações, eu olho porque é meu, você olha porque é seu. E, e vamos juntos, se for possível. Se não for, você vaza, mas sabendo que você vai arrumar um bem parecido. Porque é o espelho. Geralmente, em relacionamento, é a gente tentando consertar o pai. É muito parecido, muito parecido. Você vai arrumar parceiros muito parecidos com o pai ou a mãe.
Mas quando cada pessoa dá incondicionalmente o que tem e o outro toma o que lhe foi dado, então tem-se as melhores condições para o sucesso do amor. Vou repetir, a fórmula está aqui. Quando cada pessoa dá incondicionalmente, o que que é incondicional? O que que é amor incondicional? É um amor que não coloca condições, tá? É um amor que não coloca condições. Eu aceito o que você me traz com respeito. Por isso que eu falo, dentro dos limites aceitáveis, do que é aceitável no seu parceiro, quando eu quis voltar, eu falei, cara, putz, ótimo pai, ótimo marido, nossa, tem a mequenguinha que tem uma putinha interior, ele não tem uma criança interior, meu marido ele tem uma putinha interior. E aí eu tenho que perguntar, né? De tempos em tempos eu falo, como está a sua putinha interior? Ele começa a rir. Eu falo, ué, é igualzinho do tio dele, igualzinho da mãe dele, igualzinho. Não tem. Gente, tá ali. Você olha para os ancestrais, tá escrito quem é seu parceiro. Tá escrito ali. Aí eu olho, fico apavorada, né? Aí eu baixo a minha cabeça aqui, é igualzinho meu pai, cara, igualzinho. O Mikael é quenguinha, igual meu pai. Aí eu olho e falo, ok, como pode melhorar? Aí vamos trabalhando aí. Mas geralmente sobre isso, quem arruma homem galinha, né? Primeiro, tô querendo curar o pai galinha. Segundo, homens galinhas, regrinha, tá? Homens galinhas são homens que são casados com a mamãe, eles já têm um relacionamento. Eles nunca vão trair a mamãe. O casamento deles é com a mamãe. E detalhe, por que que eu arrumo esse tipo de homem? Porque você é casada com o papai. Chupa essa uva, chupa essa mango. Então você também é casada com o papaizinho, tá bom? Então, o que que uma mulher procura? Na maioria das vezes é aquilo que lhes fez bem na infância, aquilo que ela já conheceu em sua vida pregressa. Por exemplo, muitas vezes a cópia do pai. Entende isso? Caso tenha havido uma experiência dolorosa com o pai, a mulher procurará então o exato contrário do pai. Se o próprio marido não corresponder às suas expectativas, então a mulher tentará mudá-lo conforme a sua vontade. Porém, ela irá se frustrar. Ela não vai mudar. Esse é um atributo frequente do homem. Se o homem tiver encontrado a mulher com a qual ele é feliz, ele vai querer que tudo fique exatamente como é e que ela não mude. Olha que interessante isso aqui. O seu marido não quer que você mude, ele quer você igualzinho. E aí, por isso que às vezes a gente também começa a se desenvolver e eles odeiam o nosso autodesenvolvimento, porque eles têm pavor de mudança. O homem é péssimo lidar, né, com a mudança. Então, eles gostariam que as coisas ficassem exatamente como é. E ele vai se frustrar, porque sua mulher vai mudar e não vai permanecer a mesma. Esse é o atributo de uma mulher. A gente vai mudar, a gente evolui, né? A nossa conexão. E existe aqui mais uma informação sobre relacionamento. O homem, por que que às vezes o homem não evolui tanto? Porque ele tem que continuar fazendo. O trabalho, o serviço do homem, ele é meio mecânico. É um serviço braçal, é algo tipo. A força do masculino é uma força física. Então, um interessante ponto de vista é como se eles até precisassem ser um pouquinho mais burrinho, no sentido assim. Você vê que homem, eu não sei você, tem hora que eu olho para o marido e falo, minha Nossa Senhora. Ele vai tomar banho, cara, ele escutando, sei lá, a escolinha do professor Raimundo. Eu falo, como que esse ser. Meu pai adora o Didi. Eu falo, tem coisa mais broxante do que o Didi? Os Trapalhões, ele adora aqueles filmes dos Trapalhões, né? Mas eles são meio alienados mesmo, parece que eles são meio fora da casinha. Por quê? Para eles não se misturarem com as nossas dores. Se eles se misturarem com as nossas. Porque a gente já pensa assim, né? Mulher já é cura espiritual, cura da terra. A gente sente as dores do planeta, as dores da terra. A gente está muito conectado com o todo, né, pessoal? Com o universo de uma forma, né, universal, global aqui. E a gente sofre, a gente acaba muitas vezes trazendo para o nosso campo assim coisas que nem são nossas. Agora imagina se o seu marido faz a mesma coisa. Vai ficar dois alienados dentro de casa, né?
Então, alguém tem que fazer ali o básico, a vida acontecer, a vida fluir. E a gente, para a gente poder viajar um pouquinho na maionese. A nossa força, ela é espiritual, né? Eu gosto de contar a história da tenda vermelha, né? A tenda vermelha, quando as mulheres elas iam menstruar, e era sempre na lua nova, né? Quando a gente não tinha esses anticoncepcional, essas coisas todas da vida, nós menstruávamos sempre na lua nova. E aí, nos tempos antigos, tinham é, as mulheres iam para uma tenda, elas iam ser, a gente era cuidada pelas nossas anciãs, né? Elas iam cuidar da gente, os homens ficavam do lado de fora esperando as informações de futuro. Então a gente ia para essa tenda vermelha meditar, rezar, se curar, se limpar, se transmutar, fazer todo o movimento espiritual e energético, inclusive de ver futuro. E aí a gente saía e falava para eles: vai para a guerra, não vai, planta em tal lugar, não planta, né? Com todas as informações do que a gente ia fazer com a vida. Não era lindo? Não era sagrado, bonito? Era bem bonito, né? Então, os homens antigos, eles olhavam até a igreja chegar, né? Até a igreja chegar, a gente era muito sagrada, né? Mas não vamos arrumar outra confusão com a igreja, não. Foi necessário, olhamos para isso com respeito e bola para frente. Senão vocês arrumam problema aqui com a igreja agora. Não. Então, pessoal, na época atual, muitas coisas são questionadas, até pelos homens, até mesmo pelos homens, e a mudança começa por volta dos 50 anos, mais ou menos, né? Muitas vezes isso leva a uma crise da meia-idade. E esse assunto será aprofundado mais adiante. Aí ele fala: o que que um homem procura? A gente falou o que que a mulher procura, né? A gente procura aquilo que faltou na infância, lembra? E o homem, o que que ele procura? Na maioria das vezes é aquilo que lhe fez bem na infância e que ele já conheceu em sua vida pregressa. Por exemplo, muitas vezes a cópia da mãe. Caso tenha havido uma experiência dolorosa com a mãe, o homem procurará então o exato contrário da mãe. O que acontece quando encontramos uma pessoa que aparentemente tem todas as condições para concretizar o amor e ele, apesar de tudo isso, não dura? Quando frustrados, ficamos para trás, mesmo que tudo tenha começado de maneira tão promissora? Ou ele está perguntando aqui, né? Ou quando nos envolvemos em uma briga e não conseguimos mais enxergar. Pode ser aqui. Ou quando nos envolvemos em uma briga e não conseguimos mais enxergar a verdadeira grandeza de nosso parceiro, toda beleza e suas vivências comuns, ela fala: quando a realização esperada não acontece, abre-se um abismo. Muitos dos perdidamente apaixonados já passaram por isso e ficam para trás, desolados. Porque muita coisa que começou de maneira tão promissora e atraente acaba dando um giro de 180 graus com o passar do tempo. Disputas de poder e brigas fazem parte do cotidiano. Aí ele fala: só na Alemanha a taxa de divórcios fica entre 40% no ano, só no ano de 2021. Isso para não falar daquelas pessoas que, apesar da insatisfação e das fortes divergências, continuam no relacionamento. Nisso, deveria ser possível, pelo menos, encontrar de maneira pacífica uma pessoa que fora outrora muito importante, manter uma amizade com ela. Muitas pessoas também estão dispostas a chegar a abrir mão de desejos só para não ficar sozinhas. Antes de se separar, elas preferem se manter em pé em um relacionamento satisfatório, mas no final há somente perdedores e ninguém ganha. O que que ela está falando aqui? Tipo, 40% vira divórcio. Muito não vira divórcio, mas os casais acabam se divorciando dentro da própria casa. E não tem um relacionamento, né? O que podemos fazer quando esse círculo vicioso do relacionamento se instala e os momentos outrora mágicos dos parceiros caem no esquecimento? O que podemos fazer quando nos encontrarmos em tal situação,
aparentemente sem saída? Aí ele fala, é bem nessa hora que a constelação traz uma esperança, né? Quem realmente consegue se entregar a ele, vê-se na feliz situação de que tudo pode melhorar. Ao invés de uma escalada da situação, pode-se chegar a um final feliz ou até mesmo a um recomeço. A condição para isso é o desejo de entregar ao parceiro de maneira totalmente renovada. O que aconteceu não pode mais ser tocado. Então, assim, se a gente quer salvar, restaurar o nosso relacionamento, a única maneira disso acontecer é a gente esquecer o passado. Não tem como restaurar casamento, não tem como a gente seguir adiante trazendo o tempo inteiro essas memórias do passado. Então, por exemplo, questões de traição. Então, ok, vamos recomeçar. A gente decidiu que a gente vai recomeçar, que a gente vai fazer de novo, né? Então, eu esqueço o passado. Só que a gente às vezes vai para um outro relacionamento com a mesma dor do passado. Isso não foi resolvido. Esse outro relacionamento vai dar certo? Se eu saio de relacionamento com raiva do meu ex, briguei com meu ex, briguei com a família do ex, o próximo relacionamento vai dar certo? Não vai. É muito difícil do outro dar certo. A única maneira do relacionamento prosperar é se a gente ficar em paz com o que foi até aqui. Nós mesmos nos lembramos das experiências dolorosas quando os nossos pais brigavam. O quão desesperados e desamparados nós nos sentíamos. Toda criança ama sua mãe e seu pai, não importa como eles se comportem. Infelizmente, muitas vezes, os pais não levam isso em consideração nos seus conflitos. As consequências permanecem graves. De 10 a 15% de todos os transtornos psíquicos e físicos que aparecem posteriormente se devem às brigas dos pais. Quem aqui teve pais que brigavam muito? Porrada, tiro, porrada e bomba. Talvez a pergunta assim, quem aqui teve um pai e mãe que não brigaram? Acho que ninguém, né, cara? Não sei, lá em casa era muito louco, eles eram loucos, era briga de soco, porrada, de tiro, faca, facão. Você sabe que hoje eu falo, nossa, eu tinha tudo para ser a Kezinha kamikaze, né? Nossa senhora, porque minha mãe me ensinou a arte da guerra ali, todas as ferramentas possíveis e imagináveis, né? Crianças são expostas a desgastes excepcionais durante as fases de separação e, no final, há apenas perdedores, sendo que, na maioria dos casos, são as crianças que sofrem mais e de forma duradoura e acabam levando os piores prejuízos. A gente se relaciona hoje com as dores da nossa criança e os nossos filhos vão se relacionar com as dores que nós estamos projetando neles, sem querer querendo. A gente também não faz por mal, mas a gente continua repetindo o mesmo padrão de relacionamento. Sim ou não? Por isso, meus amores, que a constelação é assim algo muito maravilhoso para todos nós. Gratidão por vocês estarem aqui. Muito obrigado do fundo do meu coração. Eu acho que assim, quando a gente vai mais curado para a vida, né? Isso é muito bonito, assim, a gente poder olhar para as. Exige muita coragem, não é só dinheiro. E a gente não cria dinheiro se não tem coragem. Então, o que cria, atualiza o dinheiro para vocês fazerem uma constelação, para vocês estarem num grupo desse, é a coragem de olhar para esse problema, de enfrentar essas dores, porque não é fácil a gente se conectar com as dores da nossa criança de novo. A gente, na verdade, queria até esquecer, né? Mas a gente não esquece. Pois, de fato, não se trata de quem foi culpado e quem se sente inocente nas brigas dos pais. Na maioria dos casos, não estamos conscientes de que nos sentimos interiormente obrigados a agir igual aos nossos pais ou avós. Olha para você ver. A gente não está consciente, mas a gente age igual aos nossos pais e às nossas avós. Eu lembro uma vez eu estava na casa da minha avó e aí ela levantou, falei: "O que que foi, vó?" "Ai, minha cabeça está começando a doer." Aqui em casa, aonde
Eu olho, tem uma cartela de Dramin. Gente, tem Dramin, minha avó era hipocondríaca, minha mãe é hipocondríaca. Eu não tomo, mas eu tenho que ter. Eu devo ter, juro por mais de 10 caixas de Dramin, espalhada para casa, para as bolsas. Olha, é louco isso, não é? A gente, assim, é muito, é um padrão, assim, é um negócio que é muito maluco, a gente repete sem perceber. Mas aí a gente traz para a consciência, né? Designamos um comportamento como esse de amor cego e coercitivo. Ele tem consequências graves que designamos, né, nas constelações como emaranhamento, especialmente nas crianças de tais relacionamentos. Todo mundo sabe que em um conflito no casamento ou no relacionamento de casal, são as crianças que mais sofrem. E mesmo assim, há uns e outros que não estão dispostos a acabar com o conflito e abrir mão de ter razão. Pega a chave. Como é que a gente resolve um conflito? Alguém tem que abrir mão de ter razão. A gente fala muito no Axis, né? Você tá certo, eu tô errado. Você tá certo. Quer acabar com o conflito? Deixa o outro ter razão. Deixa o outro tá certo. Você tá certo. Meu, acabou a briga. Acabou a briga. Eu não quero ter razão, não. Eu quero ser feliz. Quando que a gente vai escolher ser feliz de verdade? Ah, mas eu tenho que provar o meu valor. Se você está tentando provar, você não tem valor nenhum. O que a gente é não precisa ser provado. A gente não precisa de justificativa. O Axis fala isso, eu amo. Justificar a gente gasta muita energia. Eu não vou discutir. Eu não vou discutir mais. Eu não quero, sabe? Você tá certo. O que a gente vê no relacionamento, quando eu olho, quando eu vou conhecer alguém, por exemplo, tá? Não dá para eu discutir. Ele tá certo, porque ele foi criado com aquelas circunstâncias, naquela religião, com aquelas crenças. É sistêmico. A gente fala católico, apostólico e romano. Dá para discutir que estranho, gente. Hoje eu fiz a constelação era um vício. Ela queria constelar a questão de vício. O filho dependente químico, tal. O pai era dependente químico, no sistema, vários dependentes químicos, vários, 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 vários. Muitos morreram por conta dos vícios. E aí eu fui montando o campo, fui colocando aqui, de repente eu falei, peraí. Aí peguei o coisinha aqui do celular, botei aqui na coisinha da água aqui, né, na minha bandejinha da água, era de ou e aí eu coloquei outra dimensão. Na hora a pecinha da outra dimensão colou, né, no divisor aqui. Aí me veio assim, não é só uma dimensão, não, várias. E eu fui colocando. Acho que eu devo ter colocado umas 6 vidas. O problema da questão com os vícios, 6 vidas anteriores. Dá para brigar com isso, gente? Aí vem o flor de alecrim dourado. Não, eu vou resolver. Eu vou resolver. E aí todo mundo fracassa, né? Porque dá para brigar com um negócio desse tamanho. E como é que eu acabo com o conflito? Não é resolver, é respeitar. Olha para essa energia com respeito. Olha para o que o outro te traz com respeito. O que todo mundo quer é amor. Só que o respeito, ele vem antes do amor. Eu respeito isso que você me traz. Eu respeito essa loucurazinha aqui, ó. Respeito esse traço seu narcisista. Ah, meu marido é narcisista, Kézia. Ok, minha mãe, eu escuto isso todo dia. Minha mãe é narcisista, Kézia. Aí eu falo, que bom, hein, que sua mãe é narcisista. Quer dizer que a sua avó, sua bisavó era louca, gaga. Louca de bilu teteia. E graças a Deus a sua mãe narcisista você é um pouquinho melhor que ela. Se a sua mãe não fosse narcisista, ela ia continuar sendo louca de verdade e você não ia ter solução. Você era para ser narcisista. Vocês percebem como uma doença ela vai perdendo a força no campo? Vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo? Tá travando? A internet Sim, aqui tá ouvindo? dá para ouvir. Tá. Então, quando vocês forem falar, nossa,
Aí você vai falar que meu pai era alcoólatra. Ok, então o que que veio antes do seu pai para o seu pai ser alcoólatra, cara? Foi uma guerra, foi um assassinato, foi um estupro? O que que tem lá atrás para o seu pai ter se tornado um alcoólatra? Então, eu tenho uma amiga que ela usa isso, ela é consteladora, e eu acho o máximo. Tem uma curiosidade respeitosa a respeito do campo do seu parceiro, da sua parceira. Tem muita dor, gente. Tem muita dor. Enquanto nós não tivermos compaixão pela dor do outro, a gente perde a nossa humanidade, perdeu a humanidade, desconectou do divino, acabou, acabou. Então a gente tem que ter uma compaixão, humanidade. Poxa, o que que será que levou essa pessoa a se tornar um assassino? O que que será que levou essa pessoa a se tornar narcisista? E geralmente é isso, né? O amor cego. Vocês conseguem? Vocês sentem isso? Assim, vocês anotem essa curiosidade respeitosa. A partir de agora eu quero ter uma. Ah, porque a fulana é louca. Quer se minha vizinha é louca? Não, peraí. O que que será que aconteceu naquele sistema ali que fez com que aquela pessoa se tornasse o que ela se tornou? Aí ele vai falar qual que é a solução. A solução, então, isso precisa ficar passando de um para o outro? Não. Qual é a solução, né? As constelações, elas nos levam a compreender por meio do reconhecimento daquilo que ocorreu antes. Dessa maneira, a transferência para a próxima geração ela é extinta e o sofrimento das crianças é reduzido ou até mesmo completamente eliminado. Que é aquele momento na constelação que a gente fala assim: peraí, acaba em mim. Isso agora acaba em mim. Através da constelação familiar, os emaranhamentos transgeracionais podem ser trazidos à luz. O absurdo de querer ter razão se torna evidente. E as imagens vivenciadas em uma constelação transformam os nossos sentimentos e são guardados em nossa mente e em nosso coração. E é assim que se pavimenta para nós o caminho para um novo começo de amor. Então, quando a gente ressignifica aquela dor, quando você entende o que aconteceu ali, aquela situação que levou aquela pessoa para aquele lugar, você começa a entender e aí as coisas ficam um pouco melhor, tá bom? Deu para entender um pouquinho? Então, para o amor dar certo, eu tenho que olhar com muito respeito para o que o outro me traz. Para o amor dar certo, primeira coisa, eu preciso ter compaixão e olhar para tudo que os meus pais me trazem, sem ser a vítima. Eu escolhi esse pai e essa mãe. A gente tem que aceitar isso. Eu escolhi esse sistema. Quem não aceita pai e mãe está brigando com Deus. E vai ter problema em todos os relacionamentos. Quando eu aceito meu pai e minha mãe, quando eu vejo o amor nas escolhas do meu pai e da minha mãe, quer dizer, como é que eu vou, cara, ver amor se meu pai abusou de mim sexualmente? É foda, né? A gente falar. Por isso que as pessoas às vezes julgam tanta constelação. Um pai que abusou, ele foi um pai que provavelmente foi abusado pelo pai dele ou pela mãe dele. Ele aprendeu isso como sendo certo. Eu atendi recentemente uma mulher que teve relacionamento sexual com o pai 3 anos. Isso era certo no sistema deles. E agora interessante do ponto de vista, ela sente uma atração pelo irmão. Ela quer se casar com o irmão. A gente vai julgar isso dentro daquele sistema. E antigamente era assim. Cleópatra era casada com o irmão.
né? Nos tempos antigos, essas histórias eram muito comum, eles se casavam entre eles para não perder o poder. Então a gente tem que tomar cuidado com o que às vezes a gente chama de certo e errado, né? E porque senão a gente tem que olhar para o problema, vamos resolver? Deixa eu sentir aqui o movimento que a gente vai fazer. A gente está em quantos aqui? 17. 17 pessoas. É que se eu separar as duplinhas aqui, pode ser que tem gente que fique sem, né? Todo mundo pode participar do exercício, porque eu queria fazer de duplas, senão eu vou fazer igual a gente sempre faz. Pega uma pessoa para representar o campo, Tá travando. Esperar um pouquinho. a outra casou com os dois irmãos. Tá travando, né? Voltando, Sim, voltando, voltou. voltando de Nárnia. Vamos simplificar. Minha internet hoje não está muito legal, então, para a gente deixar o exercício salvo, até para vocês aprenderem esse exercício, fazer, né? Vocês vão pegar uma folha, pega uma folha de caderno ou almofada, uma folhinha de papel ou uma almofadinha, tá? Para vocês fazerem o exercício. Vão ser duas folhas. Duas folhas ou duas almofadinhas. Oi, tô numa aula aqui. Duas folhinhas, tá? Isso. Ou duas almofadinhas. Vocês vão ficar em pé. Vai subir em cima da folhinha um ou segurar o objeto número um. Segura só um objeto, Andréia. Só uma almofadinha, por enquanto, tá? Isso. Segura ou sobe em cima da âncora. De preferência, fiquem em pé para vocês sentirem o movimento do corpo. Se o corpo balança, se o corpo treme, se o corpo vai cair, se o corpo, para vocês perceberem um pouquinho, tá? Então, para vocês terem essa sensação no corpo de desequilíbrio, é importante a gente perceber o que traz equilíbrio e o que traz desequilíbrio, tá? Sobe em cima da folhinha número um ou segura no objeto número um. Fecha seus olhos um pouquinho para poder se conectar com essa energia do que vocês estão acessando agora. Sem julgamento do que essa energia representa. Perceba os desconfortos que vêm, ou se é um lugar confortável. Perceba se é difícil ficar em pé, se dá vontade de repente de sentar, de deitar. Respira, solta o ar. Se sentir vontade de chorar, pode chorar.
Sentir vontade de gritar, pode gritar. Sentir vontade de pular, de dançar. Veja qual o movimento que tem aí nesse lugar. Vamos começar a nos preparar para sair dessa energia. Depois vocês podem repetir o exercício e ficar mais tempo nessa âncora, tá? Bem devagarzinho, vai dando um passo para trás, solta o objeto, fica sem o objeto, fica fora da folhinha um pouquinho, solta um pouquinho o corpo, joga um pouquinho para terra, um, dois, três, terra, um, dois, três, terra. E no tempo de vocês, vai para a âncora número 2 ou segurem o segundo objeto. E faça o mesmo exercício. Feche os olhos um pouquinho. Veja como é esse lugar. Perceba como fica o corpo. Se sentir, estiver difícil ficar em pé, experimenta sentar, veja se fica melhor. Não se forcem a nada. Só a gente está aqui só sentindo o campo. Depois a gente vai fazer as frases de cura, as frases de solução. Eu quero só que vocês percebam. Se tiver difícil, senta. Veja como é ficar sentado nesse lugar. Se melhora, se piora. Perceba no corpo se tem alguma intensidade, aonde dói. Perceba se é bom, o que que você tem vontade de fazer. Mais uma respiração. A gente vai começar a se preparar para sair. Bem devagarzinho, coloca o objeto no chão e dá um passinho para trás. E volta bem devagar, pode sentar e vamos compartilhar um pouquinho de como era o lugar um. Quem quer falar? Pode falar, Lu. O âncora 1 eu tremia muito, quase não aguentava ficar em pé. E no 2 já era mais leve, de uma vontade de chorar. Era mais leve, mas você sentiu vontade de chorar. Uhum. Mas era um choro de gratidão ou era um choro de desespero? Um choro de leveza, como se estivesse dando uma aliviada em tudo. Ah, sim, ok. Gratidão, Lu. A outra Lu quer falar também, pode falar. O primeiro deu muito mal-estar, mal-estar muito grande, e assim, parecia que eu estava tendo um derrame do lado direito, senti direitinho, meu rosto adormeceu, meu braço, muito desconforto, um desconforto assim, imenso, e aí eu comecei a rotar muito, transmutar muito, aí quando foi o segundo, no começo parecia que eu estava gestando, foi gostoso, depois começou a me doer a cabeça também. Ok. Do lado direito também? Lado direito também. Uhum. Nossa, parecia que tinha uma pessoa comigo. Que sensação horrível de ter um derrame. Nossa Senhora. Uhum. Pode falar, Daphne.
Foi. No primeiro, a primeira coisa que começou foi uma queimação aqui no centro do peito, mas não era um sentimento quentinho, gostoso, era uma queimação mesmo. E parecia que alguém estava me empurrando para trás, assim. Como se eu estivesse fazendo força para ficar no lugar, assim, a pessoa me jogando para alguém fazendo força para eu ir para trás. E Sim. aí, essa sensação começou a me dar. Eu vi que minha respiração estava mais acelerada. Como eu faço yoga, eu comecei a tentar aumentar a Acalmar. respiração para acalmar. A hora que deu isso, me deu dor no estômago. Que eu fiz isso, me deu dor no estômago. E na segunda, eu fiquei mais desequilibrada, como se eu tivesse mais solta, assim, não tava, porque no outro parecia que eu tava tensa, que eu tava fazendo força para um lado e a pessoa me jogando para o outro, assim, né? Eu tentando ficar e a pessoa me empurrando. E aí, em vez de dar essa queimação, ele deu um calor aqui, calor que eu tô até com calor. E aqui em Santos está friozinho, você sabe? Hum, Deu um calorzinho aqui, uma dor muito forte no estômago. uhum, Ah, eu posso ok. falar agora que tá parecido com o dela, o meu. Uhum, É. Esse que ela sentiu, esse do número um, pra frente e pra trás, eu também senti como se fosse um pêndulo. Eu ia pra frente, pra trás, mas eu tava bem tranquila, mas meu corpo ficava pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Na hora do segundo, me puxava tão forte pra trás que parecia que eu ia cair, eu tinha que me segurar porque me puxava muito forte. E quando você falou larga o objeto, e aí parece que veio um peso, me senti como se eu fosse uma pessoa muito idosa, meu corpo todo caiu, eu fiquei assim, parecendo uma velhinha. Aí você não uau. volta pra terra, daí eu me firmei, posicionei e volta, aí fiquei no normal. Constelações de âncora eu acho muito poderoso, gente. Eu adoro fazer. Vocês viram quantas percepções vêm? Eu amo constelação de âncora. Amo. Dá para vocês fazerem montar uma constelação inteira só com vocês e as âncoras. É incrível. Põe aqui pai, mãe, dinheiro, negócio, e aí vocês vão andando, anotando a percepção ali. É sensacional. Beth, Oi, então, a primeira âncora, meu corpo ficou balançando de um lado para o outro. peraí, Beth. Não, agora não. Oi. Vai lá, vai lá. Olha os Ah, cílios aqui de novo. Cheguei. assim, Pode falar, de um desculpa. lado, corpo, nada, do lado para o outro e bocejo, mas nada de ruim. Mas o segundo, meu corpo só ia para frente. E aí abaixei a cabeça porque meu pescoço ficou pesado, senti um peso no pescoço, então abaixei a cabeça. E aí me deu uma certa angústia no peito. É isso. Ok. A última aqui, dona Andréia. Então, foi também o primeiro, né? Balancei muito, mas era confortável, era uma sensação boa. Deu até vontade de dormir. Já a segunda foi bem desconfortável. Uma Uhum. coceira, uma vontade de sair, vontade de largar aquilo ali, sabe? E ir embora. Voltar para a primeira. Estava gostoso, exatamente. Alguém ficou confortável na âncora 2? Alguém se sentiu bem na âncora 2? A Gláucia, a Ju. Eu me senti melhor na 2 do que na 1. Eu também. Uhum. Eu também. Só que no começo era gestando, mas confortável. Depois vai ficando meio incômodo, mas no começo foi muito gostoso. Uhum. Ok. Vamos lá? Vamos para o chá revelação? Pois, Kézia, na 2, eu tive aquelas sensações, mas ele não era tão tenso, tão força contra força, igual era uma coisa, eu estava solta e sentindo aquelas coisas. E no 1 era como se alguém tivesse eu fazendo força para não ir para trás, assim, foi. Uhum. Sim. Não tem certo e errado assim no sentimento, né? Porque cada um está experimentando o seu próprio campo aqui. A âncora 2 era leve, me deu vontade de chorar, a Lucinéia comentou aqui. A âncora número 1 era a âncora da criança interior de vocês. E é muito difícil quando tem o peso no número 1, e a 2 significava a vida adulta.
Então, é muito difícil quando tem desequilíbrio na um, a gente ficar bem na 2. E essa sensação de puxar para trás é tipo assim, eu tenho que resolver o que está lá na um para depois eu ir para 2. Porque como é que eu vou sustentar relacionamento, dinheiro, negócio é para adulto. Criança não sustenta. Vai se sabotar, vai ter problema, vai ficar infantil nos relacionamentos, vai ficar infantil nos negócios. Então, qual que é o movimento aqui? Eu queria que vocês percebessem como tem coisas para ser movimentado na âncora um. Alguém se sentiu bem na um? Alguém estava lá na criança interior e estava bem? Tava... Ah, a Andréia, né? Mas estava tão bem que aí a 2 não quis ficar, queria voltar, né? Tava bem demais, né? Tava bem demais, né? Como pode melhorar? É, Eu tem que tomar estava. cuidado com isso também. Ah, então foi tão boa a minha infância que agora eu não quero crescer. A vida adulta é muito pesada. Deixa eu ficar aqui mamando na teta da minha mãe. Você sabe que Bert Hellinger fala que mãe tem que ser chata. Mãe boa é mãe chata. Por quê, pessoal? A casa da mãe, quando ela é boa para sempre, o filho vai sair de casa, gente? Nunca vai, cara. A casa, minha sogra, por exemplo, ela é tão boa, mãe, ela é tão ótima, excelente, que, tipo assim, praticamente teve um momento que estavam os 3 filhos dentro de casa. Quando eu me casei com o Micael, os 7 primeiros anos ele tomava café da manhã na casa da mãe dele. Porque na dúvida se ele queria ovo mexido ou cozido, ela fazia os dois. Cresce, uma criatura dessa vai crescer, gente. Aí ele veio para minha casa, ele trouxe a naninha, que a mãe tinha guardado a naninha dele. Eu botei fogo nele, na naninha, joguei, "Você jogou minha naninha fora?" Eu joguei essa naninha. Então é isso que acontece. Quando a casa da mãe, de fato, teve um tempo assim do nosso casamento que eu falava assim, eu quero construir em cima da casa da sua mãe, que minha sogra era tão boa. Sabe assim, aquela, né, que você não consegue sair de perto, faz tudo para te agradar. E é uma merda, porque a gente cresce. A gente não quer sair. Então, mãe boa é aquela mãe que deixa a casa desconfortável, que obriga o filho a sair de casa, porque senão a gente nunca vai para a vida. E cuidado, então, para vocês não quererem ser as mães perfeitas, que é o que está acontecendo hoje. Filho lá com 55 anos dentro de casa. Não vai. A gente hoje está criando um ambiente tão gostoso aqui para eles, né? Tem tudo, cara, que se eles vão sair. Para que eles vão querer trabalhar? Para que eles vão querer sair de casa? Para quê? Não vão querer. Aqui em casa ninguém quer sair. Tô indo para Franca amanhã, eu e a Cléo. Tomás não quer ir. Eu falei, nossa, como vive? Pelo amor de Deus, né? Cheio de experiência para contar. Não sai de casa. Mas tudo bem. Então é isso, assim, a gente tem que tomar cuidado com essa informação, tá? Vamos lá dar um jeito nessa criança um pouquinho? Então vamos ficar em pé novamente. Agora vocês vão voltar para a âncora 1, segurar o objeto número 1. Fecha os olhos, abraça essa criança. Às vezes, quem está na âncora número 1, quem está no papel, quiser às vezes pegar uma almofadinha para dar um abraço nessa criança aí, pode pegar. Pega um objeto, uma almofada, um travesseiro. Segura essa criança aí no colo. E vamos começar com algumas frases de solução. Aê, Ju! Abraça essa criança e fala para ela: eu sinto muito. Se você precisou crescer tão rápido, eu sinto muito. Se você precisou passar por situações tão difíceis, eu sinto muito. Se em muitas vezes você foi negligenciada, eu sinto muito. Se muitas vezes o papai e a mamãe não estavam disponíveis para você. Eu sinto muito se quase nunca o papai e a mamãe estavam disponíveis para vocês. Eles tinham que trabalhar,
botar comida dentro de casa e também dar conta das dores das crianças, deles próprios. Eu sinto muito. Se muitos dos seus sonhos não foram realizados, eu sinto muito. Se os seus aniversários não foram comemorados da maneira com que você gostaria. Eu sinto muito se você não ganhou aquele presente tão especial. Eu sinto muito se talvez você nunca pôde abraçar seu pai, sua mãe. Tem noção que tem crianças que nunca abraçaram os próprios pais? Eu sinto muito. Mas agora eu estou aqui. E agora eu vejo você. E agora eu estou aqui disponível para você. E a partir de agora sou eu quem vai cuidar de você. E eu sinto muito se eu também vou falhar com você algumas vezes. Eu sinto muito se eu também não vou conseguir ficar 100% disponível para você. Porque agora eu também preciso trabalhar, trazer o alimento. Eu sinto muito se hoje eu tenho outros filhos para poder cuidar, tenho clientes para poder cuidar, tenho um relacionamento. Eu sinto muito. Se eu também não estarei disponível para você 100%. Mas do meu jeito, eu estarei aqui. E fala para ela, alguns sonhos não serão mais possíveis de serem realizados. Eu sinto muito se eu não vou poder realizar alguns sonhos, porque agora existem outras prioridades. Desse lugar que vocês estão, vocês vão ou pegar o objeto 2 e ir para a âncora número 2. Agora nós precisamos olhar para a nossa adulta. Isso, segura os dois objetos na mão, os dois. Continua segurando os dois objetos ou vai para a âncora número 2, segurando o objeto 1. Agora a gente juntou a criança e a adulta. E fala para sua criança, eu preciso cuidar das duas. Hoje sou eu quem cuida de vocês. Só eu posso fazer algo aqui. O papai e a mamãe não estão mais disponíveis, porque eles já fizeram o que foi possível. E a gente precisa deixar o papai e a mamãe em paz agora. A gente precisa começar a se despedir do papai e da mamãe, porque eles precisam descansar. Eles estão muito cansados. A vida também não foi fácil para eles.
E a partir de agora, a gente vai ter que negociar com o que é possível. Chega de querer o impossível. Chega de querer o perfeito. Isso não existe. É pesado demais. Querer te dar o impossível. Existem coisas que você quer que são impossíveis de ser realizados hoje. Por favor, não me culpe por isso. Minha querida criança, não me culpe por isso. Eu também, como adulta, hoje tenho limitações de tempo, financeiro, mas eu me comprometo a fazer o meu melhor. E agora vocês vão soltar a criança. Fala para essa criança, coloca ela num cantinho aí e fala para ela, vai brincar. Agora você pode brincar. E agora a gente vai olhar para a nossa adulta. Solta a criança. E agora olha para a adulta de vocês, na âncora número 2, ou segurando o objeto número 2. Veja como é esse lugar agora. Fala para sua adulta, a nossa criança vai ficar bem. No tempo dela. E agora a gente precisa olhar para as suas questões, para os seus sonhos, para as suas necessidades. Agora é a sua vez. Como é dizer isso? Como é dizer isso para vocês? É pesado? Não, muito bom, muito bom. Nossa, É muito bom. leve? Uhum. Colocamos a criança no lugar. E agora é o momento da gente acolher a nossa fase adulta. Às vezes a gente não resolve, a gente não. Os sonhos da criança, às vezes eles nos ocupam demais. A gente precisa matar as expectativas da criança para a gente poder olhar para o adulto que tem dentro de nós. A gente precisa parar de querer realizar o sonho da criança para a gente poder começar a realizar o sonho da adulta. E sabe qual é o primeiro sonho da criança que a gente precisa matar? Do príncipe encantado. Conversa com a sua adulta mais um pouquinho e fala para ela: não tem príncipe encantado. Eu sinto muito. Ou a gente aprende a beijar sapo, ou a gente vai ficar sozinha. E uma vida sem relacionamento é uma vida pobre. Não tem príncipe encantado. Esse é o primeiro sonho que a gente precisa matar. Segundo sonho que a gente precisa matar aqui: não tem família perfeita. Terceiro sonho: não tem corpo perfeito. Quarto sonho: não tem negócio perfeito. Quinto sonho: não tem cliente perfeito. Fala para sua adulta, fecha seus olhos e fala para ela: não tem príncipe encantado. Não tem casamento perfeito. Não tem corpo perfeito. Não tem negócio perfeito. Não tem família perfeita.
Não existe filhos perfeitos. Por favor, tirem a expectativa das crianças, né? Dos filhos de vocês de serem perfeitos. É muito pesado. Não tem conta bancária perfeita. Não existe um Deus perfeito. Ou a gente começa a se relacionar com o que é possível, ou a gente vai morrer. Os perfeitos estão aonde? No céu. Os perfeitos estão no céu. E deixa esse choque de realidade. Ai, Kézia, que broxante. Sim. E fala para sua adulta, a partir de agora, ou a gente começa a se relacionar com essa realidade, ou a gente vai morrer. Chega de fantasiar, chega de fantasias. Chega de sonhar uma vida perfeita. Ou a gente começa a se relacionar com o que é possível, ou não tem mais espaço para nós aqui na Terra, no planeta, porque aqui somos todos iguais e imperfeitos, todo mundo no mesmo barco, todo mundo aprendendo. Respira mais um pouquinho para a gente ir finalizando. E eu quero que você vai colocando algumas energias na sua frente aí. Como se vários pontos, fecha seus olhos e vários pontinhos de energia. Primeiro, ponto de energia. Coloca aí um relacionamento que é possível. Segundo ponto de energia que aparece na sua frente. Um negócio que é possível. Outro ponto de energia, uma família que é possível. Outro ponto de energia, um corpo que é possível. Outro ponto de energia, um sucesso que é possível. Eu quero que comece a aparecer vários pontos na sua frente do que é possível. Olha para esses pontos de luz na sua frente. E você vai dar umas batidinhas no seu time e vai falar para você: a partir de agora, eu começo a me relacionar com o que é possível. Eu cansei de procurar o impossível. A partir de agora, eu me relaciono só com o que é possível. E cresço com o que é possível. Eu cresço com o que é possível a partir daqui. E bem devagarzinho, vai voltando para o seu lugar, pode sentar. E quero 3 pessoas para poder compartilhar como é olhar para a vida real. Como é olhar para o que é possível. É decepcionante, é bom, é leve, é pesado. Quem quiser pode escrever também. Como é olhar para o que é possível? Pode falar, Fabi. Nossa, quando eu larguei a criança, que eu fiquei na âncora 2 da adulta, eu pensei, meu Deus, que alívio! Não um E aí, alívio. cara? Que alívio ficar na criança é limitante. É limitante, entende? A criança não pode viajar sozinha, a criança não pode fazer sexo, a criança não pode administrar um negócio. Essa é a sensação que a gente precisa ter. A criança, mas a criança é tão bom, sim, mas ela me limita. Sim, sim. E o lance de tu falar, agora eu fico com o que é possível, meu Deus, eu pensei, ainda bem que eu só estou pensando no impossível. Sim, por isso que é frustrante a vida de adulto. A gente só quer o impossível. A gente nunca está satisfeito com o carro que é possível. Eu tenho aqui um puta de um carro na minha mão, mas eu quero o melhor. É possível ter o melhor? Sim, mas primeiro se satisfaça com o que é possível. Sim,
A gente sempre pode melhorar a nossa vida, mas peraí, será que eu preciso de um carro melhor do que esse? Eu posso, de repente, me relacionar, porque assim, a vida adulta, a gente tem que começar a eleger prioridades. Ou eu vou para a Índia ou eu troco de carro. O que que vai nutrir mais a minha alma? Sim. Isso é ser adulto, fazer escolhas. Do que vai me nutrir mais, escolhas inteligentes. Agora, a criança quer trocar de carro para poder competir. Olha, pessoal, eu também tenho um carro igual ao de vocês. Eu também tenho a Barbie da nova era. Tem cabimento o pessoal do beach tênis pagando um absurdo naquelas raquetes de beach tênis? A versão 2026. A versão. Cara, eu olho para aquilo lá e falo, é um bando de criança ali, é meu brinquedinho da hora. E carésimo, né? Alguém que joga beach tênis? Eu detesto beach tênis, cara, aquela competição chata lá. Coisa chata, né? Enfim, como pode melhorar, mas é isso. Que mais, Fabi? Eu cheguei muito cansada, parecia que eu precisava dormir, que eu estava cansada demais, só pensava que eu estava muito cansada, muito cansada, muito cansada. E agora eu estou me sentindo bem. E aí eu olhei, né, para algumas coisas que eu acabei perdendo em função dessa questão. Não, tem que ser melhor. Não, isso aqui não é isso, aquilo É, é, é muito pesado se relacionar com o impossível o tempo inteiro. Você falou tudo, Fabi, perfeita a sua consciência. Era nesse lugar. Kézia, não cheguei nisso ainda, não tô sentindo que a Fabi chega. Tá sentindo. Repete o movimento até vocês conseguirem se desconectar das dores da criança, até essa criança entender o lugar dela. Hoje, quem vai ter que dar limite para sua criança, seu pai e sua mãe não conseguiram dar limite para vocês, porque eles também estavam na criança deles. Eles não conseguiram se dar limite. Então, hoje, quem vai ter que dar limite, quem vai ter que falar, Quezinha, não dá para comer mais um brigadeiro, senão você nunca vai emagrecer. Quezinha, não dá para você querer ver papai e mamãe todo. Não dá. Não dá. Você vai ter que ver seu pai e sua mãe uma vez por mês, a cada 2 meses. Entendeu? Nós precisamos dar limite na nossa criança hoje. E é muito difícil dar limite na nossa criança. A gente tem dó dela, ela é manipuladora, ela é maquiavélica. A criança interior, ela é maquiavélica. Pensa numa bruxinha que te manipula ao extremo. Ai, mas tadinha, minha criança sofreu tanto, coitadinha dela. Ai, cheguei em casa tão cansada hoje, vou comer um pudim inteiro. Aí a pessoa nunca emagrece. Ai, porque nós só mais uma brusinha. E aí você nunca junta o dinheiro para ir para a Índia. Entende? Qual é o problema de ficar sempre na criança? A criança, ela sempre quer o prazer instantâneo. E aí a gente nunca constrói um prazer a longo prazo, uma viagem internacional. Você fica sempre fazendo aquelas viagens, vai sempre para o Guarujá. Aí, para de viajar para o Guarujá, junta dinheiro, vamos para Paris. Para de ficar, às vezes, assim, se contentando com, sabe assim, de estar o tempo inteiro ali. Vamos ter um projeto a longo prazo. Vamos construir algo grandioso para esse adulto. Chega de ficar ali, sabe, o tempo inteiro acudir nas dores dessa criança. Tem hora que a gente tem que falar para a criança: não tem, acabou. Não dá, eu não vou te dar um iPhone. Meus filhos nunca tiveram iPhone. Eu não vou, cara, é meus cursos, eu estou investindo nos meus cursos, estou investindo nos meus negócios, estou investindo em mim. Agora eu também nunca tive um iPhone. É um absurdo. É um absurdo o que a gente faz pelos nossos filhos hoje. É um absurdo. E é o que está acontecendo? Um bando de adulto mimado. Não é verdade? Um bando de criança crescendo também sem limite. A gente está repetindo o mesmo padrão. Um bando de crianças sem entender o que é limite, porque a gente até hoje não entendeu o que é limite para nós, né? Então, a gente precisa chegar nesse senso aqui de tipo assim, não dá, cara, não dá para ter tudo. Eu posso ir construindo, e dentro do. Eu quero 1000 coisas, mas o que que é mais importante para mim? Faça uma lista de prioridades. Qual é a sua lista de prioridades? Aqui eu começo a me relacionar com o meu adulto. O que que é prioridade para mim? É um absurdo, cara, um absurdo, assim. Assim, eu acho que se tem, se tá sobrando, puta que pariu, sou filha do Elon Musk, sei lá.
né? Tá sobrando aqui, mas às vezes a gente dá para o filho aquilo que faltou para nossa criança. Mas o que que vai acontecer? Uma criança insatisfeita, ingrata, porque na verdade a gente está tirando. A criança ela precisa se frustrar, a criança ela precisa sentir a própria força. A criança que ganha tudo de mão beijada, ela nunca se conecta com a própria força. Ela tem que sentir a força dela. E por isso que os nossos pais foram perfeitos. Porque os nossos pais não nos deram tudo. E aí, a partir disso, a gente foi tendo que descobrir a nossa própria força. Agora, pais perfeitos, filhos babacas. Essa é a regra. Pais perfeitos, filhos fracos. Pais perfeitos, filhos fracos. Essa é a regra. Você quer ter um filho forte? Não dê tudo para ele. E talvez você só chegou até aqui porque você também não teve tudo. Então comece a agradecer pelo que seu pai e sua mãe não puderam te dar, porque foi aí que vocês encontraram a força de vocês para estarem aqui hoje. E peguem essa força e façam algo de bonito com tudo isso. Vocês estão até hoje achando que é pouco, olhando para a escassez, olhando para o que faltou, em vez de olhar para o copo cheio. Por isso que a vida não prospera. Meu pai e minha mãe me deu o que foi possível. E agora é responsabilidade minha. Ok. Aí, eu acho engraçado essa semana, eu falei, poxa, eu quero viajar, quero fazer alguma coisa, porque é a última semana de férias, tal, da Cleo também, falei, quero passear, né? Você vai gritar gol? Fecha a porta, filho, começou o Corinthians? Aí eu falei assim, nossa, eu vou ligar. Aí, enfim, o negócio tava meio... acabei de chegar de São Paulo também, estourei a nota lá, falei, não vai dar pra eu viajar de novo, tal. Aí eu falei, vou pedir pro meu pai, né? Falei, vou ligar lá pro meu pai, porque meu pai dá tudo pro meu irmão. E vou falar pro meu pai me mandar um Pix e eu vou pra Franca. Aí me veio assim, até quando você vai ficar na criança? E eu falei, não vou pedir pro meu pai. Falei, ou eu crio o meu dinheiro para viajar, ou eu não vou viajar. Porque eu acabei de chegar de São Paulo, acabei de fazer uma viagem gostosa, eu e o Raul, e nós fizemos tudo o que a gente queria, até mais do que a gente podia. E aí eu falei, então vamos ver o que é possível criar aqui, né, corpinho? E aí, enfim, como pode melhorar? Tô indo pra Franca amanhã. Então, criei, cara. E aí vem sua força, vem sua potência. E aí, né, porque a gente vai para o lugar da criança, é mais fácil. Vou pedir pro meu pai aqui. Mas enquanto a gente tem a desculpa do papai e da mamãe, enquanto a gente tem as costas quentes aqui do papai e da mamãe, a gente não cresce. Não cresce. E crescer é lidar com as dores e as frustrações. E aí, peraí, ó, o meu tédio custa muito caro, né? Tava entediada, fui para São Paulo que eu tava entediada, meu tédio custa muito caro. Então, peraí, poxa, gastei uma puta de uma nota de São Paulo. Poderia ter ido para... Mas, enfim, aí depois eu tô aqui me trabalhando agora. Vamos direcionar isso com mais inteligência? Poxa, poderia, sabe? Enfim, ter feito outras escolhas mais inteligentes, mais legais, assim. Mas foi bom, eu gostei de São Paulo, foi gostoso. Mas entende que é isso que a gente precisa aprender a lidar com essa realidade. Senão a gente vai ficar um tempo inteiro voltando para a criança. Voltar para a criança é voltar a ficar limitado. Criança não viaja sozinha, criança não dirige, criança não troca de carro, criança não tem sexo, não tem relacionamento. Então, tudo que vocês não estão vivendo hoje de extraordinário é porque vocês estão aí viciadinhos nesse lugar infantil. Então, basta. Então, mulher adulta, dá conta de ter um relacionamento. Não é um relacionamento perfeito. A coisa mais infantil que tem, às vezes, é a gente até se separar, sabia? Ai, me separei porque agora eu me livro do sexo, e aí eu não preciso mais fazer sexo. Eu vejo mulheres falando, não quero mais saber de relacionamento. Vão ter problemas financeiros. Mulher que foge do sexo vai ter problema financeiro. Agora, peraí, eu preciso adultecer para eu poder fazer sexo aqui. Entende? Uma coisa está muito conectado com a outra. Muito conectado. Então, não é fugir, é enfrentar e falar, não, peraí, eu preciso realmente me tratar um pouquinho aqui para eu mudar o padrão para depois eu começar a me relacionar. Mas eu vou continuar no rap, vou continuar no Tinder, conversando com pessoas, talvez eu não vou sair com ninguém por enquanto, mas eu preciso continuar vendo que tipo de padrão eu continuo atraindo aqui. Não é fugir de relacionamento. Eu vejo hoje as mulheres infantilizadas, e aí sabe o que que a gente faz que mais me dói? Eu fui essa semana fazer a matrícula do Tomás no ETEC.
Que dor, cara, que dó dessas crianças, as mães grudadas nos filhos. Você viu os gurizinhos, tudo raquítico, tudo desnutrido, e aquelas mães grudadas no filho como se fosse o marido, como se fosse o pai, que dó. Que dó, assim, no sentido assim, dó é feio, né? Mas eu falei, gente, aí a mulher não vai, não quer criar relacionamento e aí joga no filho todas as projeções. Ah, não, meu filho tá ótimo aqui. Filho só vai para a vida se a mãe tá bem, tá feliz. A mãe que não tem relacionamento, o filho não vai para a vida. Ele vai se sentir culpado de ter um relacionamento porque a mãe tá lá, fugindo de relacionamento. Entende isso, pessoal? Nossa, tinha uma mãe lá que eu queria ir lá, dar na cara dela, falar, larga esse moleque, pelo amor de Deus, e você vê a cara do menino assim, desfalecido, guri. Ave Maria. Então, ó, tem que ter um relacionamento, tem que ter um negócio, tem que cuidar do corpo, vocês têm que botar a vida de vocês para andar, vocês têm que ter amizade, vocês têm que ter vida social. Pega a roda da vida e fala, peraí, onde é que a minha roda aqui não tá andando? Aí tem aquelas mães lá, a Beth, não sai de casa, não tem amiga, só fica o dia inteiro também cuidando dos filhos. Pelo amor de Deus, cadê as amigas? Cadê o Tô, happy come... hour aqui com as amigas? Tô começando a mudar. Justamente, é Já isso, porque já às estou vezes a fazendo gente esse assim, exercício. é, cara, eu E tenho uma aluna que é muito. encontrei um grupo de mulheres aqui que eu vou participar amanhã de um movimento Ótimo. energético aqui no meu Você vai bairro. ver, Então, assim, porque senão as perfeito. suas filhas não vão para a vida, porque fica a mãe Sim. socada dentro de casa e aí as filhas se sentem E culpadas hoje eu de se saí também. divertir. Ei, parabéns! Hoje eu já Isso, é saí, isso. né? É isso, gente, é isso. O próximo Peguem a passo roda que da voltar. vida, isso mesmo. Peguem a roda da vida e fala, peraí, onde é que a minha vida não está andando aqui e agora eu preciso começar a movimentar. E não tem jeito. Aí não consigo. É coisa da criança. Eu não consigo e é difícil. Gente, começou a reclamar, é a criança que está no comando, que está governando a vida de vocês. Quem quer faz, quem não quer inventa desculpa. Tá bom? Chega de sermão por hoje. Alguém mais quer compartilhar? Como é que foi soltar? Alguém mais conseguiu soltar aí a criança? Deixar ela em Então, paz e olhar para os sonhos da adulta? foi bem diferente do que da primeira vez, na hora da âncora, porque na hora que eu soube que era criança, que você começou a falar aquelas coisas, aquela queimação que eu estava no peito, aquele aperto aqui, ele se tornou aquele calor, um calor agradável, assim, que veio expandindo. Mas aí a hora que você falou para abraçar, e aí ficou leve, porque estava tenso, estava aquele negócio de empurrar, ficou leve e ficou aquele calor agradável. E na hora que você falou para pegar os dois, me deu uma pressão, uma dor no meio das costas aqui. Continuava aquele calorzinho, mas uma dor no meio das costas. Aí depois que foi falando as coisas, deu uma aliviada, mas só melhorou depois que falou as coisas para o adulto e a hora que Solta a olhou criança, a hora que soltou a a criança. hora que soltou a Melhorou quando. criança e principalmente quando começou a falar as coisas da realidade, tipo para soltar as fantasias, a perfeição, aí cessou e ficou uma sensação de alívio, até De de adulto, energia, assim. de adulto, que olha para vidas, né? Às vezes a gente coloca aquele filtro ali, né? É igual Instagram. Tem coisa mais infantil do que Instagram? As pessoas só postando. Tudo bem, né? A gente também não vai ficar postando coisa feia. Ah, postei aqui um velório no Instagram. Postei aqui meu cachorro morreu. Não, não tem cabimento. Mas assim, às vezes o Instagram, ele é uma vida totalmente alienada, assim, né? Tipo. A gente às vezes olha, eu quero uma vida igual a da fulana. Gente, a vida da fulana às vezes é uma merda, você não sabe, é infantil. A gente às vezes olhar para o Instagram e querer uma vida daquele jeito, assim, nesse sentido, assim, tendo o Instagram como painel dos sonhos, mas o cocô de todo mundo é fedido. Todo mundo tem um pai, todo mundo tem uma mãe, todo mundo tem hemorroida, todo mundo tem prisão de ventre, entende, gente? Para, às vezes a gente olha, ai, a vida da fulana, ai, eu queria ser a Virgínia, ai, puta que pariu, é pesado, né?
Então, parar de ter de olhar para a vida com esse óculos ali da Hello Kitty. A gente precisa, gente, coisa boa é um choque de realidade. Sabe assim? Quem vai cuidar da minha criança agora? A minha realidade. Entende? E chega uma hora que não tem o que fazer. Tem coisas que, tipo assim, você vai ter que engolir esse pai, essa mãe, você vai ter que engolir esse presidente, você vai ter que engolir essa vida, você vai ter que engolir esse filho, você vai ter que engolir esse pai desse filho, né? Enquanto a gente não aprender a lidar com essa realidade, porque a criança, ela é a fuga da realidade. E é uma delícia ficar lá no Fantástico Mundo de Bob. Só que lá no Fantástico Mundo de Bob, a gente nunca aterra e a gente não manifesta porque a gente está lá viajando na maionese. Então, tem hora que eu dou uns tapas na minha cara e falo, para de viajar na maionese, vamos lidar com a realidade aqui, gordinha da lancheira. Vamos prestar atenção no que a gente tem que fazer aqui? Eu fiz uma mentoria semana passada muito fodida, que era uma mentoria de high tickets, de como vender produtos caros. E a mulher é milionária, putz, ela super, né? E ela falou, gente, sabe o que que eu gosto? Eu achei tão graça dela falar. Eu vou contar para vocês como que é a minha vida. Tipo assim, uma vida comum. Você fala, ah, a vida do milionário? Não, ela acorda com o Michael Jackson cantando pelado na sala dela. Sei lá, a gente às vezes tem uma fantasia. O que que é ser milionário? Ser milionário é trabalhar pra caralho. Isso que é ser milionário. Atualiza? Ser milionário é trabalhar pra cacete. Você tem um monte de empresa para você administrar. Ela falou, gente, eu faço 2 viagens por ano. Porque se eu viajar mais do que isso, atrapalha a minha rotina, atrapalha o meu corpo aqui, atrapalha a minha disciplina. Milionário, para você ser milionário, você tem que ter uma disciplina do cão. Rotina, disciplina. Eu olhei pra cara dela e falei, putz, ela só viaja 2 vezes por ano. Eu falei, nossa, eu viajo 10, tipo assim. Por isso que eu talvez não fiquei bilionária ainda, que eu gasto todo o meu dinheiro. Ela tá juntando dinheiro ali, né, gente? Eu falei, não, eu gasto pra cacete, assim, meu tédio custa muito caro. E eu olhei para ela e falei, entendi o jogo, entendi o jogo. Rico é quem tem uma vida simples. Aí consegue juntar dinheiro, porque os pobres, vou comprar iPhone, vou comprar uma peruca da Xuxa, vou trocar de carro, vou. Por isso que nunca fica, você não concentra. Aí é festa, é cada hora um trem diferente, o seu tédio custa muito caro, e o tédio é algo da criança. Essa coisa de estar sempre entediada, eu sou mega entediada. É a criança. Só que a minha criança ficava o tempo inteiro procurando coisa para fazer, porque a minha casa era um inferno. E eu tenho que atualizar isso para minha vida adulta. Hoje eu posso relaxar na minha casa, porque a minha casa, graças a Deus, eu construí um lar para mim, para os meus filhos. Então eu não preciso mais ficar fugindo. Aquele tédio era algo da minha criança que tinha que fugir do pai e da mãe louco. Agora atualizo. Só que eu tô ainda com o mesmo gatilho de não parar, eu preciso estar o tempo inteiro fazendo alguma coisa, mas aquilo era fuga. Entende que hoje eu não preciso mais fugir? Vocês não precisam mais fugir. Dê para sua criança uma estrutura saudável e para de fugir desse pai, dessa mãe e vamos encarar essa realidade de frente, como adulto. Alguma pergunta para a gente poder encerrar? É, eu só queria, assim, falar uma coisa que para mim é importante hoje, que às vezes aqui o meu marido, ou meus filhos falam assim, ah, você tá igual a sua mãe. E isso dói, mas eu falo, sim, eu estou igual à minha mãe porque eu sou filha dela. Mas eu Claro, sim. nunca quis dizer isso. Para mim, porque eu via aquilo como um defeito. Eu nunca queria ser igual à minha Sim. mãe. E assim, eu vou e falo que me dói, mas eu falo, eu sou filha dela, por isso que eu faço igual a Sim. ela. A Cléo tava me zoando, esses falou que eu tava quadrada. Aí, e eles me zoando, que eu engordei, e ia ficar, né, sabe, morro de rir. Aí ela falou assim, nossa, você tá igualzinha a vovó. Eu falei, se eu sou a trouxa, eu falei pra Ana, eu falei, sua trouxa, você vai ficar parecida com quem? Com o vizinho? Fica, me zoa bastante, porque se eu sou a cara da minha mãe, você é a minha cara, ô palhaça. Aí ela ficou, ai, Deus me livre. Eu falei, não fala, né, Deus me livre, não, é igualzinho. Gente, eu tô ficando igualzinho minha mãe, cara. E hoje eu falo, ai, delícia, como pode olhar? Com a minha mãe eu falo, hoje, gente, é tão louco, né? Constelação é um presente, né? Que hoje, quando eu penso assim, em arquétipo,
né? Deixa eu compartilhar aqui só um negocinho que eu achei lindo hoje, que vai falar sobre isso, assim, né? Pra gente encerrar, deixa eu compartilhar isso aqui, peraí. A minha mãe, com as ferramentas que ela teve, nossa, ela é, para mim, a minha inspiração. A vida melhora mesmo quando não parece, tá? Aí o outro slide aqui. A vida melhora mesmo quando não parece. Aí ele fala assim, ó. Minha avó sobrevivia, minha mãe precisava dar conta de tudo. Eu aprendo a falhar sem me destruir. Minha filha cresce sem precisar ser perfeita. A vida melhora mesmo quando não parece. Deixa eu colocar aqui o outro slide aqui. Ah, esse Zoom mudou os botões. Que esse povo fica atualizando toda hora os trem também, que saco. A hora que a gente aprende a mexer, eles inventam um trem diferente aqui. Aí tem mais, vou compartilhar só mais um. Aí ele fala assim: a minha avó não tinha o direito de sentir nada. Na minha casa, na casa da minha mãe, ninguém falava de sentimentos. Eu comecei a nomear as emoções. Minha filha cresce sabendo o que sente. A vida melhora mesmo quando não parece. Vou mandar para vocês esses slides assim, porque eu achei tão bonito assim. E é isso, tá? A gente evolui uma meta, né? 10% a mais do que a nossa mãe. A nossa vida, ela é 10% melhor, mais fácil do que foi para nossa mãe e nossa avó. Eu não sei vocês, para mim, eu já percebo 1000% de evolução. 1000. Eu evoluí já 1000. Então, relaxa. Relaxa sabe? Porque muito do que a gente quer fazer é para poder, sabe assim, é como se a gente devesse algo para os nossos ancestrais e é impagável o que eles fizeram, né? Então, na medida também, muito do que você quer é para poder provar, não é porque você quer de fato, você quer provar. Eu vejo, a minha vida é 1000 vezes melhor do que a da minha mãe. Minha mãe, às vezes, ela olha para mim e ela fala: "Ah, sua vida é tão boa, né, minha filha? Nossa, que." E ela fica, né? Ela fica apaixonada, assim, na minha vida. E eu fico feliz hoje, assim, de tipo, ela realiza os sonhos dela através das minhas realizações. Ela não tem vontade, a mãe morre de preguiça, né, de existir às vezes, de fazer as coisas, e tá tudo bem, a vida dela tá certa para ela. Mas aonde eu chego, satisfaz ela de alguma maneira também, entende isso? E aonde a gente chega é um exemplo para os nossos filhos também. Então, os nossos filhos, eles já receberam, tá? Eles já receberam um pouco a mais do que a gente recebeu. E quanto mais rápido você conseguir olhar nos olhos dos seus filhos e dizer para eles: eu já fiz mais do que o suficiente, vocês já estão vivendo de bônus, porque a gente fica, às vezes, ainda com aquela. é, Às vezes a gente fica com aquela sensação ali, tipo, eu tenho que dar mais. Não tem, não tem, ok? Então presta atenção nisso e olha para esse lugar. E se a sua vida não está evoluindo, é porque você está se vingando dos seus pais, né? Deus me livre e guarde. Aí é a criança mesmo na vingança, né? Quando a gente não tem sucesso em algum setor da nossa vida, ou talvez em todos, é vingança inconsciente aos pais. Chupa essa uva e beijos e até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Combinado? Gratidão. Repitam os movimentos, façam de novo. Semana que vem a gente volta com mais movimentos aqui de constelação para a gente poder avançar mais um pouquinho. Gratidão a todas. Beijo, 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 beijo. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau, pessoal.